Olá, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas à nossa formação. Esse é o nosso encontro de abertura da formação em liderança ativa para educadores. Gostaria muito de, primeiramente, agradecer a participação de cada um de vocês. Eu espero que seja um encontro rico, um encontro que traga muitos elementos para que a gente permaneça nessa formação com sentido e em busca, né, de uma educação ou de um espaço escolar cada vez mais democrático. Para começar, eu gostaria de nos apresentar enquanto equipe. Eu sou Giovana Freitas, eu estou como coordenadora de formações aqui na Politize. Eu sou licenciada em Pedagogia pela UFSCar, estou no momento mestranda em Ciências Sociais aqui na UFBA. Minha trajetória profissional está muito relacionada ao terceiro setor, à educação formal e não formal. E eu espero que a minha experiência traga elementos positivos, né, e que a gente consiga, a partir da nossa experiência, contribuir para trazer os temas que essa formação levanta, que se relacionam com o protagonismo juvenil. Olá, pessoal. Eu sou a Lívia, assistente de projetos aqui da Politize. Trabalho diretamente com a Giovana na implementação das nossas formações, dos nossos projetos. Também sou licenciada em Pedagogia. Entrei aqui na Politize como estagiária e hoje já fazem 3 anos que atuo aqui. Então, fico também à disposição para o que vocês precisarem e qualquer dúvida, pode se sentir à vontade de me chamar. Nós acompanharemos vocês, né, até o final dessa trajetória, então aqui tanto pelo WhatsApp, quanto pelo AVA, como por e-mail. Então, essas somos nós, e aí eu gostaria de apresentar, bem brevemente, os pontos que a gente vai tocar nesse nosso encontro, tá? Então, a princípio, essa nossa apresentação, então, também a gente gostaria de apresentar a Politize, quem é a Politize, o que é a Politize, qual a nossa relação com a Secretaria de Educação. Nós vamos falar do Prêmio ECA, que é um prêmio, que é um evento que nós da Politize realizamos anualmente, para reconhecer o trabalho e práticas transformadoras que muitos professores e professoras têm feito em sala de aula. Vamos falar da formação liderança ativa como um todo, algumas informações que são importantes para a conclusão e para o bom andamento dessa nossa formação, e, né, nosso check-out, a nossa despedida, tá? Bom, primeira coisa, quem nós somos, né? Quem é a Politize? Nós somos uma organização da sociedade civil, né? A nossa relação com a Secretaria de Educação é a partir desse lugar, né, de um acordo de cooperação. Nós temos como missão formar uma nova geração de cidadãos conscientes, comprometidos com a democracia, e a gente tem um lema que é levar a educação política para qualquer pessoa, em qualquer lugar. Então, é a partir desse lema que nós trabalhamos a partir de 3 frentes, né, ou geramos impacto de 3 maneiras. Então, o primeiro que eu gostaria de apresentar a vocês é criação de conteúdo. Então, muitas vezes, quando a gente faz uma pergunta relacionada à política no Google, vai aparecer um texto da Politize, produzido pela Politize. E foi por aqui que a gente começou, né? Esse ano, inclusive, nós estamos fazendo 10 anos. Nós trabalhamos também a partir da frente de formação de lideranças, e essa formação acontece por meio dos embaixadores Politize. Então, são jovens, estudantes, professores, pessoas engajadas com o tema educação política, que trabalham a partir dos seus próprios territórios, seja mediando oficinas, seja se organizando, né, politicamente, independente dos espectros políticos, mas entendendo que a organização social é bastante fundamental para que a gente veja mudanças no nosso país, né? Mas antes de falar em país, né, a gente vai falar de território, na nossa cidade, no nosso bairro, né, no nosso estado. E levando a educação cidadã para a escola, que é o que nós aqui, Lívia, eu e os demais colegas do Núcleo Educação Básica fazemos. Então, o programa Escola da Cidadania Ativa é esse espaço que está em acordo, né, a partir de um acordo de cooperação com a Secretaria de Educação de Sergipe. Eu acho que é muito importante frisar que nós não estamos
nós somos uma OSC suprapartidária, então, quando a gente traz o tema educação política, não é uma educação política partidária, mas a gente está entendendo que política é essa atuação, né, se envolver com as questões da sociedade, é se envolver com as questões escolares, que é o que a gente vem trazer aqui, é se envolver nos problemas, né? Então, se a gente muito comumente diz que o povo não se mobiliza, né? Mas o povo somos nós. Então, a gente entende que é a partir de uma formação, de uma instrumentalização da sociedade em relação aos temas relacionados à educação política, que a gente pode, de fato, ver uma transformação. Então, nós do Núcleo Educação Básica, ou Escola da Cidadania Ativa, a gente trabalha por meio do desenvolvimento de currículo, de material pedagógico, formação para estudantes e professores, em parceria com diferentes secretarias de educação. Nós já passamos pelo estado da Bahia, Acre, Roraima, Distrito Federal, São Paulo, Sergipe. Sergipe a gente já tem uma parceria há alguns anos, Amazonas, Mato Grosso. Então, nós temos uma longa trajetória com os espaços escolares, então, apresentando trabalho em relação a trilhas de aprofundamento, né? Formação para lideranças estudantis, que é a liderança ativa, que é o que a gente vai falar hoje, mas apresento aqui no geral os nossos produtos. Dito isso, gostaria de apresentar, então, falar um pouco da nossa formação, que é o objetivo do encontro de hoje. O que é a formação em liderança ativa? Primeira coisa que eu gostaria de trazer para a gente pensar é um documentário, um trechinho de um documentário chamado Nunca Me Sonharam. É uma websérie bastante interessante que traz algumas questões que permeiam o espaço escolar, né? Então, a gente sabe que o espaço escolar é um território em disputa, e não em disputa entre estudantes e alunos, né? O território em disputa das questões sociais. Então, tudo que acontece fora do espaço escolar chega na escola, né? Então, se a gente vive uma cidade violenta, a violência está dentro da escola. Se a gente vive uma sociedade misógina, a misoginia está dentro da escola. Se a gente vive uma sociedade autoritária, o autoritarismo vai surgir no espaço escolar, né? É uma mini sociedade. E a partir disso, então, eu queria apresentar aqui um pedacinho dessa websérie que vai trazer algumas reflexões sobre diálogo e participação, e que são temas que se relacionam com a nossa formação. Então, convido vocês a permanecerem, são 3, 4 minutinhos, mas eu acho que traz alguns elementos importantes para a gente pensar liderança ativa. O jovem, em geral, ele gosta e não gosta da escola. Ele gosta porque ele vai encontrar pessoas e às vezes ele tem um professor de referência, mas não gosta porque às vezes o professor não está atento a ele, não sabe conversar com ele. A escola dá muito pouco margem de troca. Numa escola, essa aqui tem 1.500 alunos e 50 professores. Então, se os alunos, né, não puderem ter voz, não puderem ter vez, não tem escola. Muitos alunos vão para a escola pensando acabar o ano, graças a Deus, sair daqui. A diretora que entrou agora é que está procurando fazer algumas mudanças e, tipo assim, ela está fazendo algumas mudanças, está ajudando muitos alunos. Chama os alunos lá para conversar, ter uma relação de amizade com os alunos. Trazê-los para dentro, fazê-los participar de uma ambiência cultural, gostosa, alegre, participativa. Porque se você levar os alunos a fazerem coisas, eles vão fazer, né? E gostam de fazer, gostam de propor, basta você estimular e levar isto para estruturar algum conhecimento importante, que para a vida social tem sentido. Debater sobre o assunto, falar, mandar trabalho, interagir com o aluno vai interagir também. Uma escola aberta à participação, que constrói um mundo vivo de relações, de convivência, de referências, de conhecimento, referências de pessoas, vai ter muito mais êxito numa tarefa educativa mais ampla.
E essa forma de relação coloca um novo pacto entre adultos e adolescentes, é um novo pacto. Não é o pacto da leniência. Faz o que você quiser, não pode colocar limites. Não, tem limites. Tem as formas de você chamar atenção. O adolescente e o jovem gostam de sentir que eles batem numa paredinha. Não precisa ser uma paredona. Tipo, o jovem, ele quer inovar de alguma forma. Ele vai buscar formas para aquilo. O que a gente busca também não é a aceitação completa, é a questão do diálogo. Como acontece muitas vezes aqui em sala de aula, o professor consulta os alunos, não, vocês querem fazer como? A gente faz desse jeito ou desse jeito? Eu acho que é isso o básico, assim, o essencial. Essa coletividade. Assim, a parte que eu mais gosto do conselho de classe é que a gente pode reivindicar, sabe? Falar o que a gente pensa também, o que a gente passa também na sala, sabe? Ser visto mais, ser mais visível, sabe? Mostrar que a gente tá ali, que a gente merece o mesmo direito e que a gente não é diferente, entendeu? Então eu vejo uma imensa vontade e reivindicação de participar do agora. Isso faz com que a gente se sinta dono. E uma coisa que a gente é dono, a gente vai cuidar. Então isso é bem legal. A escola deveria fortalecer isso no menino. Essa consciência de que ele não é apenas um morador de algum lugar. Ele é um transformador. Bom, então, esse vídeo, ele traz um retrato de uma escola, de um ambiente, né, que poderia ser tido como um ideal mesmo, né. Muitos de nós, enquanto professores, né, já tivemos em um lugar de aluno, né, não só de aluno, mas de estudante, de uma pessoa que tem vontade, de uma pessoa que tem seus anseios, né, também suas inseguranças. E a escola, ela muitas vezes é a extensão, né? Não só da vida do professor, mas do estudante também. Então, ele passa muito mais tempo na escola, ele vive aquele ambiente, e para ele se sentir inserido, a gente precisa dar insumos, né? E quais insumos a gente está oferecendo a esses estudantes, né? Não só aquele da infraestrutura, não só aquela boa aula que a gente propõe, mas assim, o quanto ele se sente pertencente, né? E no sentido de ele ter voz, dele falar, dele conhecer os direitos dele, né, enquanto estudante. Então, esse vídeo é exatamente essa proposição, assim, né? O quanto nós, enquanto pedagogos, professores, enfim, de diferentes matérias e segmentos, o quanto a gente confia na participação estudantil, né? E o quanto essa confiança reflete no nosso trabalho e na nossa atuação em sala mesmo, né? O quanto a gente confia que nossos estudantes falem, que eles protagonizem o seu direito de voz, né? Eu acho que não tem ninguém melhor para falar da vontade do estudante do que ele mesmo. Então, esse vídeo é uma proposição mesmo, né? Uma reflexão a todos nós, assim. Pode passar, Gi, por favor. E o liderança ativa, né, ele tem exatamente esse objetivo. Então, ao mesmo tempo que o liderança ativa, ele vai fazer com que o estudante compreenda a função dele, né, enquanto o estudante líder presente dentro da escola, ele vai reforçar os direitos que esse estudante tem. Então, ele vai traçar caminhos para que o estudante consiga ter clareza, autonomia, liberdade de expressão, etc., para poder lutar pelos seus direitos, né? Seja pelo Grêmio estudantil, seja como líder de sala, seja como representante de algum grupo de estudos, enfim. Tudo isso é uma força, né, que se une em conjunto
e diz que o estudante ele pode levar, né, o seu aprendizado e o seu conhecimento adiante. Então, ser uma liderança ativa, que é o que o curso propõe, é exatamente isso, é você criar caminhos, né, de exercer o seu protagonismo estudantil, entendendo que a escola tem que ser o seu ponto de apoio, né? A escola não pode criar mais separações, não. Para um líder estudantil ser um líder, ele precisa da diretoria, ele precisa da secretaria, ele precisa dos professores e especialmente dos demais alunos. Então, a proposta do liderança ativa e o objetivo do curso é esse, né? Pode passar, Gi, por favor. E os educadores, nessa formação, eles aprendem como esse conhecimento chega aos estudantes, né? Então, nós temos a estrutura de um curso baseado em 7 módulos, né? Que ele vai se desdobrando, né? Desde o sistema educacional até uma gestão democrática dentro da escola. Então, o estudante, ele aprende que como a partir da lei, de como surgiu os movimentos estudantis, etc., e como todo esse percurso chegou dentro da escola, né? Porque não é uma coisa recente, né? É uma luta de muito tempo. Então, esses módulos, né? Eles passam por algumas estratégias e ferramentas que vão dando um pouco mais de autonomia e de conhecimento ao estudante, e aí ele vai criando proposições. Então, dentro da escola, ele vai entendendo ações que precisam ser realizadas, como ele pode realizar essas ações, como ele pode participar mais ativamente dentro de um corpo discente e docente também para realizar essas atividades. E além de conhecer um pouco sobre tudo isso, né, sobre as leis que regem, no segundo módulo, ele entende quais tipos de líderes estudantis existem, né, seja dentro da escola ou na comunidade. Depois a gente o estudante perpassa, né, por conhecimentos de como aplicar uma comunicação não violenta, né, como ser um estudante que tem a responsabilidade no que ele fala, né, como ele se comunica, que muitas vezes a nossa fala, ela é porta-voz, né, literalmente de tudo, né, do que a gente quer expressar e etc. E a gente aprende isso, acredito que a vida inteira, né, e eu acho que a escola, esse ambiente escolar, né, ele ajuda muito nesse desenvolvimento, né, de como a gente garante aquela fala que não seja agressiva, né, enquanto líder, né, especialmente enquanto líder, para a gente não ter aquela fala autoritária, mas aquela fala que acolhe muitas vezes, né, aquela fala que mesmo com puxão de orelha ainda está ensinando. E aí, nos próximos módulos, né, o curso Liderança Ativa propõe, né, proposições de se votar é realmente uma coisa de adolescente, então o Liderança Ativa reforça que o voto é um direito que tem que começar desde a adolescência, independente do tempo que comece, né, acho que o exercício do voto, ele tem que ser falado, tem que ser reconhecido, e tudo isso vai adentrando outros aspectos, né, além de agir em ambiente diverso, a função do líder estudantil na escola. Então, todos esses módulos entram nessa perspectiva, né, de como os grêmios, os estudantes pertencentes de grêmios, ou não, eles democratizam uma gestão dentro da escola, né, as maneiras que eles podem fazer isso. E aí, na formação voltada aos educadores, os módulos são um pouco mais enxutos, né, os materiais são como aprendizado ao professor, né, para ele entender como liderança ativa é apresentada aos alunos, mas isso não impede dos materiais disponíveis serem utilizados para uma aula que o professor queira fazer, para uma dinâmica, atividade, etc. Pode passar, Gi. Posso pegar um gancho, Gi? Claro. Acho que você trouxe um ponto bem fundamental, todos os pontos foram fundamentais, mas esse ganchinho da possibilidade, né, do professor, da professora poder aplicar o material em sala de aula, né, porque no Liderança Ativa para os estudantes, que é o que a gente está ofertando para os estudantes de Sergipe, os módulos, eles são formados para que o estudante produza uma proposta de atuação
como um produto final, né? E para os estudantes, e para os educadores, a proposta é que os professores, a partir dos módulos apresentados, possam conduzir encontros sobre o tema, né? Então, vocês, professores e professoras, não têm uma demanda nessa formação de produzir um trabalho final, mas a gente incentiva que, caso queiram, o façam, né? Então, assim, poxa, eu aproveitei ali o capítulo 3, que vai falar sobre comunicação não violenta, para fazer uma aula de comunicação não violenta. Então, lá na nossa formação, a gente tem, a partir do caderno pedagógico, que é uma proposição de condução de aula, como você, professor e professora, pode conduzir uma aula sobre comunicação não violenta. Então, a partir disso, né, a partir dessa possibilidade, a gente também convida e incentiva fortemente. Se você, professor, decidir conduzir uma aula ou duas, ou várias, né, ou a própria formação inteira com os estudantes, façam os registros e mande para a gente. A gente fica muito feliz, ainda que não façam literalmente, mas inspirados no Liderança Ativa, mandem para a gente. A gente fica muito feliz de ver os desdobramentos das nossas formações, com certeza. Maravilha. E aí, né, a gente trouxe alguns exemplos de relatos, né, que nós coletamos ao longo da formação. Esse, por exemplo, é de 2 estudantes da Bahia. Eles participaram da formação, fizeram ações, né, dentro da escola, e o estudante Rodrigo, ele até mobilizou uma formatura presencial dentro da instituição que ele estuda, porque mais estudantes participaram, né, da formação na época, e o Rodrigo, ele quis fazer como se fosse uma formatura de escola mesmo, então ele se animou, mobilizou, e fez com que todo mundo recebesse um certificado impresso, participasse como se fosse uma colação de grau, e foi um momento muito importante, assim, né, de ver esse impacto que o Liderança Ativa propôs, além, né, do Iago, da Júlia, que foram estudantes super participativos também, né, e que relataram, né, que a influência da Liderança Ativa foi muito positiva, e que o trabalho deles dentro da escola, como líder e como gremista, foi muito mais positivo, né? Teve muito mais autonomia depois do curso. Então, foram relatos aí que a gente guarda com quentinho no coração. Pode passar, Gi. Aí, sobre a plataforma, ela está distribuída, ela já está pronta, né? Então, vocês já podem começar a acessar. O único módulo não disponível é o do desembarque, mas já ele vai ser liberado. Gi, você quer falar alguma coisa específica sobre essa parte? Eu acho que sim. Um outro módulo que não está disponível é o de certificação, que acho que esse é um ponto de dúvidas, né? Então, se a gente envia os certificados ao final do curso, a gente vai falar sobre datas um pouco mais à frente, mas já para adiantar o tema, o assunto, vai aparecer aqui, ó, logo do lado do bloco de desembarque, um bloco de certificação. E aí, esse bloco de certificação, ele vai ficar disponível para os educadores, os profissionais concluintes, ou seja, né, que atenderam aos critérios de conclusão do curso, lembrando que é um curso de 40 horas, que a gente tem atividades para serem realizadas. Então, esses educadores, ao final da nossa formação, vai visualizar ali um bloco de certificação, entra no bloco de certificação e consegue fazer o download do seu certificado. Pode passar. Quer falar sobre essa parte? Posso. A gente trouxe, como a gente comentou, né, sobre os critérios de conclusão da formação. E aí eu apresento aqui para vocês os pontos que a gente está considerando aqui. Então, a Lívia trouxe, né, a presença do material pedagógico que vai orientar
nessa formação, que vai contribuir, né, para os conhecimentos que vocês já possuem em relação à participação e ao protagonismo estudantil. A gente traz também materiais complementares, então os nossos textos, as nossas proposições de condução de aula, ao final, sempre trazem materiais que se relacionam com o tema, para que vocês possam consultar e ampliar as referências sobre aquele determinado tema, né, ou até escolher por quais caminhos você vai abordar, por exemplo, votar é coisa de adolescente. Como que a gente vai discutir voto em sala de aula? Referências textuais complementares e que se relacionam com produções criadas pela Politize. Então, muitos textos da Politize estão no nosso material também, e aí eu convido, inclusive, vocês a conhecerem o nosso portal. A gente vai deixar o link lá no nosso grupo de WhatsApp, para quem não conhece. Tem, assim, sobre muita coisa, tem muito tema, tem muito texto, né? Então, assim, quer pensar, por exemplo, qual é a relação do carnaval com o espaço escolar? A gente tem texto produzido esse ano, né? A gente tem, assim, uma infinidade de temas e abordagens, e que a gente entende que se relaciona com o que a gente tem, o que a gente compreende como educação política, e é esse conhecimento sobre a sociedade em que a gente vive. Além disso, a gente tem os quizzes. Então, temos questões, não são todos os módulos que tem questão, a gente foi alternando entre questões e fóruns, mas que são, sim, considerados para participação. Então, assim, o fórum é um espaço de troca, e a gente pede, assim, com muito carinho, que vocês aproveitem esse espaço. Nós, embora a gente não responda todas as questões, né, a gente tem um número bem grande de inscritos, mas a gente acompanha esse fórum e a gente se inspira muito nos fóruns. Então, vocês, professores, trazem contribuições riquíssimas. Então, é um convite, leiam os colegas, né, não participem do fórum só como aquele momento de cumprir um protocolo, né, ali para registrar a sua participação, mas leiam, tem comentários muito legais, e aí um pedido que a gente faz. Não é necessário copiar a resposta do colega, né, não é necessário pedir ao ChatGPT para responder o fórum, porque a gente ali tem como proposta construir um espaço crítico, né, e criativo e reflexivo. Então, se a gente delega essa função a uma tecnologia, isso não acontece. Se eu peço para o ChatGPT responder uma questão que é reflexiva, que é crítica, que muitas vezes, inclusive, é muito subjetiva, a gente se furta do direito de exercer o nosso próprio pensamento. Então, fica esse convite, professores e professoras, abusem do fórum, porque é um espaço muito bacana de interação. Bom, algumas informações que são importantes ali, se você quiser, né, a qualquer momento, trazer questões também, fica muito à vontade. Então, em relação ao nosso calendário, a gente tem um próximo encontro síncrono, né, ao vivo, de encerramento, que vai ser no dia 1º de outubro, às 19 horas. A partir do que a gente percebeu com o encontro de abertura, que a gente não consegue receber todos os educadores aqui pelo Meet, nós decidimos que esse encontro de encerramento vai acontecer ao vivo no YouTube. Mais à frente a gente traz mais informações e mais detalhes, mas para contextualizá-los em relação aos desdobramentos das nossas conduções aqui a partir da alta demanda de educadores, né, nos nossos encontros síncronos. Em relação à formação, a gente tem um prazo de acesso ao ambiente virtual de aprendizagem, esse curso até dia 5/10, então acho que é importante diferenciar aqui essas duas datas. Nós vamos fazer um encontro de encerramento para celebrar a trajetória, mas também tirar dúvidas, né? Colher relatos, uma celebração do nosso percurso. Mas vocês ainda podem finalizar até dia 5/10, às 11h59 da noite. E o prazo de certificação, que acontece via Secretaria de Educação, até dia 20/11. Então, finalizando a nossa formação, a gente manda todos os nomes dos concluintes para a Secretaria e para começar a produção de certificados, tá? Pode ser que esse prazo se encurte,
mas a princípio, a gente traz essa data, porque nós sabemos que muitos de vocês contam com a certificação para apresentar no currículo, até mesmo para processos de progressão de carreira. Em relação ao acompanhamento, nós acreditamos que, apesar de ser uma formação EAD, o acompanhamento é bem fundamental, até para a gente não cair naquela crença, né, de que o EAD é você entrar ali, responde as coisas ali rapidinho e foi feito, só para cumprir ali um check e poder receber a certificação. Então, o EAD aqui a gente oferece porque é a nossa possibilidade diante de distância, né? Então, nós temos formações e implementações acontecendo em diferentes estados. Então, muitas vezes, a formação presencial, ela é impossibilitada pela distância mesmo. Mas a gente acredita que o fato de ser uma formação EAD não implica na qualidade do nosso trabalho, do nosso conteúdo. Então, por isso, para a gente, o acompanhamento é bem fundamental. Então, tanto o encontro síncrono, que é esse momento da gente conversar, da gente falar, da gente se apresentar, quanto de tirar dúvidas. E aí, aqui é um ponto que eu acho bastante interessante da gente mencionar. Quando nós da Politize, em parceria com a Secretaria de Educação de Sergipe, temos ali um acordo, então, ambas partes acreditam que essa formação faz sentido a partir, obviamente, de um amparo da própria documentação que rege o espaço escolar. Então, a educação política, ela faz parte, ela é preconizada na própria LDB. Né? Então, para a gente é interessante oferecer, porque esse é o nosso objetivo, enquanto uma organização da sociedade civil, e para a Secretaria também é interessante oferecer esse tema como mais um ponto de avanço em relação às políticas educacionais, entendendo que a participação estudantil é muito fundamental, inclusive está ancorada também pela lei, e quando os professores estão alinhados com esses objetivos, a gente só tem a ganhar. Né? Então, dito isso, eu entendo, né, que para a gente o acompanhamento, ele está no lugar de acompanhamento pedagógico. Então, nós temos 2 lugares aqui. Temos um lugar técnico, então, questões do AVA, de eu não conseguir acessar a formação, está dando senha incorreta. A gente vai direcionar para o Fale Conosco. Quero saber se estou inscrito no curso tal, que não tem a ver com a Politize, questão com Fale Conosco. Então, esse acompanhamento que a gente está fazendo com vocês, tanto pelo grupo do WhatsApp, nosso privado e o AVA, é muito no sentido de direcionando. Então, o que for de pontos pedagógicos, com a gente. O que não for, a gente vai orientar vocês a quem recorrer, tá? Um adendo, o grupo de WhatsApp, ele fica agora fechado, então nós vamos mantê-lo pelo número de pessoas que estão no grupo como espaço de avisos, e uma vez por semana a gente abre, vai levar um tema, e a gente abre o grupo para discutir como um espaço coletivo ali de discussão, e depois fecha, tá? Contato privado é o da Lívia e o meu. A gente atende em horário comercial, com prazo de 24 horas de resposta. Não tem problema que vocês mandem mensagens à noite, no final de semana, mas é importante considerar isso. Se é num sábado, a gente vai responder na segunda-feira. Né? Se é num domingo, a gente vai responder em 24 horas. E o AVA, que é o espaço ali onde está hospedado a nossa formação, tá? Bom, caso tenham surgido dúvidas em relação a esses pontos que a gente trouxe, não se preocupem, né? Podem mandar mensagem no WhatsApp, no nosso privado, ou lá no AVA, que a gente responde. Bom, pessoal, depois desse contexto que Giovana deu, a gente se coloca realmente à disposição, e a gente queria aproveitar esses últimos minutinhos só para apresentar para vocês o prêmio que Giovana comentou no começo,
ele é o segundo prêmio Escola da Cidadania Ativa, que nós aqui do Núcleo de Educação realizamos, né, anualmente. Pode passar, Gi. Ele é um prêmio, né, que fortalece a participação e o trabalho do professor realmente dentro da escola, né? Então, ele reforça esse compromisso da Politize com a educação política, né? Incentivando que as escolas, com seus materiais, que são da Politize, sejam cada vez mais aplaudidos, né, democratizados, e, acima de tudo, que esses professores recebam um certo tipo de reconhecimento, né, pela usabilidade desses materiais. Então, pode passar, Gi. E aí, o prêmio, ele tem alguns objetivos, né? Um deles é reconhecer que os professores promovam a cidadania e práticas inovadoras, além de incentivar as trocas, né, de boas práticas e valorizar a importância da educação política na sociedade. Pode passar. E aí, quem pode participar? São professores vinculados à Secretaria de Educação, que já foram ou ainda são parceiros da Politize, né? São professores que já utilizaram os nossos materiais ou estão usando ainda nesse semestre letivo, que são as eletivas ou trilhas de aprofundamento. Então, por exemplo, se você, professor, está utilizando algum material relacionado à Politize, está desenvolvendo um trabalho, um projeto dentro da sala de aula, você pode participar. E aí, né, a sua participação envolve compartilhar a sua prática educacional em um relato escrito de até 15 linhas e um vídeo de 3 minutos, contando sobre a sua experiência. Pode passar, Gi. As inscrições começaram no dia 1 de agosto e vão até agora dia 31 de agosto, então ainda tem tempo de escrever o seu relato, gravar um videozinho. Nós temos premiação com 3 lugares, né? Então, é um incentivo mesmo, né, que a gente dá ao professor por essa participação. Nós fazemos nós fazemos uma live, na verdade, né, relacionada ao prêmio. Nós premiamos e divulgamos, né, os 3 ganhadores nessa live. Então, é um momento muito legal, muito celebrativo, que a secretaria, toda a escola participa. Pode passar. E aí, a gente tem um acesso ao edital e o regulamento, então, que vocês se sintam à vontade de fazer a leitura, de conhecer um pouco mais sobre o prêmio. Pode passar. E se sentir à vontade, fazer a inscrição. E vai ser uma alegria muito grande, um prazer muito grande receber o relato de vocês, o que vocês têm aplicado aí na prática de vocês. Como eu já disse, a gente aprende muito também com o que os professores trazem, então é um momento muito especial aqui para o Núcleo de Educação Básica e para a Politize. Pode passar? Acho que acabou. Obrigada, Ali. Então, fica o convite, professores. Vamos ficar muito felizes em receber os relatos de vocês. E finalizamos aqui o nosso encontro. Também deixamos aqui os nossos canais para que vocês acompanhem a Politize. Então, nós temos um canal do YouTube, nós temos um grupo no Facebook, nós temos o nosso @Politize no Instagram, e o nosso site, que é onde a gente mencionou, né, que fica hospedado ali os nossos textos, mas também temos um convite aqui de que vocês conheçam o Núcleo. Então, lá no Núcleo, a gente tem, na seção Educação Básica, a gente tem registros, né, da nossa atuação com as formações, com a produção de currículo, com as nossas ações, junto com o espaço de educação básica. Um abraço a todos e todas, continuamos à disposição, uma excelente trajetória nesse curso e até mais.